João Tarde, o nosso querido Pop por Amor à Profissão. Esse é o nick, se você olhar aí no chat, você que tá assistindo a gravação desse vídeo. Ele é o João Tarde, tá? Então, não julguem, bora lá. Então, eu tô começando a montar um portfólio para card game, aplicando as suas dicas a cada peça que faço. Gostaria de um feedback para saber se tá boa a composição, valores, cores e design de personagem para Legends of Runeterra. OBS, adaptei o design do Mercador do lado vermelho de Summoner's Rift, do LoL. Em algum momento vocês vão ter que me explicar o que é Summoner's Rift, porque aparentemente já é a terceira vez que aparece aqui. O que é Summoner's Rift? Me ajudem a entender. É um jogo? É o Auto Chess do Dota? Ah, é só o mapa do LoL. Ah, eu achei que fosse tipo um jogo novo. Ah, tá. Desculpa. É bom a gente conversar, porque vocês estão mandando uns termos aí, eu não sei o que é, cara. Pra quem não lembra, o João recebeu um feedback há muitos anos atrás. Lembra? Carnaval de 97. Ele mandou essa arte aqui. Lembra que eu falei do efeito, pá. Vocês vão lembrar dessa arte. É uma lá do comecinho do meu canal, lá em 1997, bem antiga. Então, ele fez essa nova arte aqui. Show de bola. Vamos lá. Thumbnails muito legais. Eu gosto da técnica que você usou pro desenho dessas thumbs, viu? Gostei. Testezinho de cor. Ok, esse é o mercador, então. Então você quer feedback na composição, valores, cores e design de personagem. Tá. Vamos falar sobre... Eu não vou falar sobre design de personagem porque senão acho que foge um pouco do propósito. Mas vamos falar então sobre a composição, valores e cor. Tá. Cara, eu acho que tá num esquema bem legal, assim. Eu só não entendo muito a intenção da imagem. Especialmente por causa desse outro bichinho aqui. Que ele tá aprendendo a respiração. Eu acho que ele tem uma importância um pouco a mais na sua composição. Se você cerra os olhos, eu acho que tem muito contraste, sabe? Chamando a atenção pra cá. E eu acho que não é a intenção, né? Porque ele não faz muito parte da sua história. Tô errado? Eu sinto que em questão de valor, você tá colocando muito contraste em algumas áreas que não são tão importantes. Nesse caso, eu tiraria um pouco de contraste, por exemplo, dessa região aqui da água. Mas isso sou eu, tá? Você não precisa fazer. E eu tentaria dar um pouco mais de ênfase nessa região aqui. Então, colocar ele, talvez, num contraste um pouquinho maior, escurecer um pouco esse fundo para o rosto dele popar um pouquinho mais. Popar, assim, sem a brincadeira aí de pop por profissão. Mas acho que valeria a pena. Porque até o fundo que tá aqui da cabeça dele, ele tá um pouco simples, sabe? Tipo, tem uma corda aqui e essa região tá um pouco confusa do que é. Eu chuto que é o jeito que você tá pintando. Eu chuto que tem um pouco de efeito demais, assim, de overlay. Eu não sei o que tá rolando exatamente no jeito que você tá pintando. Mas a sua pintura tá ficando um pouco manchada. Tem um vermelho que salta aqui. Aqui fica mais saturado do nada. Essa madeira tá claramente manchada também. Então, tem algumas coisinhas assim que eu acho que dava pra melhorar, sabe? Então vamos começar colocando essa corda um pouco mais pra cá, só pra gente escurecer essa região aqui, ó. E esse céu também, eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu vou tirar essa nuvem daqui. Porque eu quero esse céu escuro para que o rosto dele seja o ponto mais claro da ilustração. Invasão de LoL no chat, o Marco fica maluco. Mano, eu tô só ignoro, velho. Nem sei o que tá rolando aí. Ó, em questão de valor, eu tô escurecendo, tá vendo? Um pouquinho mais. E eu vou tentar escurecer também algumas regiões que elas estão um pouco exageradas em contraste. Então é o que eu tava falando, né? Toda essa parte aqui, ó, pra mim ela tinha que acalmar um pouquinho os valores. E de alguma forma também pensar toda essa água aqui de um jeito um pouquinho mais tridimensional. Talvez criando uma espessura nessa água, colocando algumas bolhas aqui, que nem você já fez, só que saindo dessa parte, né? Eu tiraria também um pouco de contraste dessa água toda. Porque a gente tem que imaginar que os planos que estão sendo iluminados são os planos que estão voltados para cima, né? E quando você coloca uma parte muito, muito contrastada ali, é que a gente perde essa hierarquia do que está sendo iluminado e do que está em sombra, assim, sabe? Percebe que você coloca um highlight extremamente forte
nessa parte aqui. Isso pode até funcionar em algumas artes do LoL, mas eu particularmente não gosto muito, tá? Então a gente trabalha com um alcance menor de valor. O jeito que você tá pintando, você tá colocando tudo, tipo, muito próximo do preto e muito próximo do branco, em todo lugar. Você entende? Olha o exagero. Tipo, preto aqui e quase... Olha essa cor aqui, ó. Tipo, meio tom, assim. Você tá, tipo, indo de 8 a 80 muito rápido, saca? Então o jeito que eu tô pintando é tirando esse contraste excessivo, acalmando os seus valores, que é o clássico exemplo que a gente sempre fala, né? Aqui. E aí o plano que tá iluminado, que tá sendo visto de cima, aí beleza, você pode colocar um pouquinho mais de contraste nele, iluminar um pouquinho mais, mas o plano que tá com luz direta, né? E não o plano que tá em sombra. Eu vou pôr um pouquinho dessa cor aqui nessa parte inferior para fazer uma sugestão de caustics, né? Mas ainda assim eu acho que tava demais, ó, tá vendo? Olha a diferença. Tem muito contraste. E isso acontece em toda a imagem, viu? Então cuidado com... Eu não sei, me responde por favor se você estava realmente usando muito overlay, muita layer de efeito, porque pra mim tá bem claro que tem um certo exagero nos contrastes e isso pode vir desse modo de overlay, sabe? Sempre uso muito. Então, isso é um clássico, né? Toma cuidado, gente, com o overlay, porque você perde a mão no contraste muito rápido, sabe? É muito artificial o overlay. Eu sei que tem artistas que recomendam muito o overlay, mas, cara, eu não sou muito favorável disso não, velho. Overlay é pra ser muito cauteloso, porque você pode, que nem eu falei, né? Você pode perder a mão extremamente rápido. E a pintura, ela acaba ficando meio manchada. Não fica tão bom o acabamento, né? Mesma coisa do Color Dodge, exatamente. Tem que ter bastante cautela, cara. A gente acaba acompanhando uns artistas que são mais experientes e eles usam e brinca, tal, hahaha, Color Dodge, overlay, uhul. Só que, cara, quando a gente não tem tanta experiência, o negócio fica muito esquisito, sabe? Porque aqui, o que me mostra é que você não planejou muito, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de tipo, planejamento, de hierarquia, o que você quer chamar atenção, o que você quer escurecer, o que você quer clarear. E se tudo tá claro, escuro, a gente não tem pra onde olhar, né? E essas imagens, a gente tem que ter uma hierarquia. Porque ela tem que ter uma leitura simples. Então até agrupar alguns valores, tirar um pouco de informação vai ser bem legal, assim, sabe? Pra você. Um exemplo muito evidente aqui, de novo. Esses botões da roupa dele, elas estão iluminadas por baixo. Tem um highlight aqui, extremamente forte. Só que ao mesmo tempo, ela está projetando uma sombra pro lado oposto. Como se estivesse batendo uma luz direta aqui no peito dele e na moeda. Então, vamos pro Blender rapidinho, só para te mostrar o que é isso que eu tô falando. Ó, é como se você tivesse o peito dele, que é mais arredondado. Vou fazer ele levemente achatado aqui. Esse aqui é como se fosse o peito dele, certo? E agora vamos criar as moedas aqui. Vou fazer bem tosquinho, só para você entender mesmo o que eu tô falando, ó. Temos aqui, sei lá, os botões. Vamos fazer um esforço consciente de que isso aqui é o botão. A coisa mais importante é a luz, né, que a gente estava conversando. Vamos só colocar uma fonte de luz, que seria esse sol aqui, iluminando e de cima, né? Sol a pino, tal. A gente pode perceber duas coisas muito interessantes aqui, ó. Primeiro de tudo, a projeção de sombra e a direção da luz, né? Então, o que você precisa entender é que o plano que está iluminado, ele é o contrário do que está recebendo a sombra, certo? Do que está projetando sombra. Então, duas coisas. Essa projeção de sombra ela só vai existir porque a luz não consegue chegar aonde esse cilindro aqui, essa moeda, esse botão aqui, está interrompendo a passagem de luz. Então não vai conseguir chegar. A segunda coisa é a inclinação das elipses, que são muito importantes no desenho para acompanhar a forma da barriguinha dele ali, entendeu? Então quando a gente coloca essas elipses no mesmo ângulo aqui, ó, percebe como essa elipse que está mais distante, que está fazendo uma curvatura um pouquinho assim, ela está mais achatada, essa elipse? Então, isso é uma outra coisa que você poderia colocar no seu desenho para ficar mais coerente. Ó. Então, essa sombra projetada ela é mais curta e essa aqui ela pode ser um pouquinho mais longa, por causa da curvatura do corpo do personagem. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um pouco dos dois. Para elas não parecerem que isso aqui é uma forma reta, que é um plano reto,
e que sim, a gente tem uma curvatura na barriga dele, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pintar essa parte da barriga toda iluminada, primeiro de tudo. E eu vou fazer a mesma forma de sombra, ó, mais ou menos daqui. Mais ou menos. Não vou fazer exatamente igual, porque isso aqui é só uma referência pra gente nos orientar, mas a gente vai modificar essa referência para encaixar melhor na nossa pintura. Mas ó, todo esse plano aqui mais curvo, ele tem que estar iluminado, ó. Agora, vamos para as moedas. Primeira moeda. Isso aqui são moedas mesmo? Ou são esferas? O que é a ideia disso aqui? Só para eu entender, rapidinho. Porque tem umas coisas aqui, né? Tipo uns desenhos. Botão, tá. Botão cilíndrico. Então eu vou clarear essa parte que está pegando luz, ó. Eu vou escurecer o lado oposto da onde está batendo luz. E, naturalmente, vamos projetar a sombra para o lado oposto da onde está batendo luz. Pode até usar essa mesma cor que você criou aqui, ó. Quase um preto, né? Esquentar um pouquinho. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais curta. E essa aqui, ó, eu vou fazer ela iluminada também. Só que eu vou fazer ela mais de frente. E essa aqui eu posso achatar um pouquinho mais, ó. Pra dar aquela sensação de curvatura. Pra elipse acompanhar um pouquinho mais o corpo dele. E isso é uma parada tão útil. Quando você pega essa ideia aqui e consegue transpor na sua pintura, isso ajuda demais o desenho a ficar tridimensional, cara. Agora eu vou ver essa elipse aqui um pouquinho mais aberta. E essa sombra projetada um pouquinho maior. Usando como referência aquela ideia do Blender ali. Sacou? E agora, como isso aqui é de metal, a gente pode brincar com os reflexos, né? Mas o reflexo ele vai estar na quina que está voltada para a fonte de luz. E se a nossa fonte de luz está aqui na direita, então o nosso reflexo vai estar exatamente ali, né? A gente só vai colocar reflexo e highlight aqui se tiver uma outra coisa refletindo muito forte ali, saca? E isso aqui ainda é uma fakeada, tá? Depende muito do tipo de chanfro que você vai ter nessa moeda para isso funcionar. A gente pode escurecer também se ficou muito claro e tal. Deixa eu colocar um pouco de... Vou pôr um multiplyzinho aqui. E a mesma coisa a gente faria nessa parte de baixo aqui. Só que esse aqui, ele vai estar mais virado pra gente, né? Então ele vai estar pegando bem menos luz, ó. E os planos que estão voltados para cima, ele vai pegar a mesma fonte de luz desse aqui. E a gente pode colocar um highlight aqui também. Ó. Enfim, é só um exemplo, tá? Mas eu acho que isso deveria percorrer a imagem como um todo. Uma elipse mais achatadinha aqui, porque ela está virada um pouquinho mais para lá. Se você tiver muita dificuldade com isso, você pode sempre, que nem eu falei, né? Olhar para um 3D ou mesmo, sei lá, na sua mesa deve ter alguma coisa que você consegue imitar isso. Ó. Por exemplo, eu tenho essa tampinha da câmera. Ó. É a mesma coisa assim, ó. A elipse está virada para você e se ela estiver acompanhando a forma do corpo dele, ó, ela fica mais lateralizada e naturalmente pega mais luz, ó, pega mais incidência de luz, tá vendo? Ó. Simples assim. Olha a diferença de como ela fica mais crível. Essa luz fica mais crível, ó. Olha a diferença. Percebe? É simplesmente porque a gente iluminou o plano com uma sombra de forma mais correta. E a mesma coisa eu faria aqui, ó. Então, de novo, eu sinto que você talvez esteja com uma certa pressa no método que você está desenhando e pintando. Eu gosto do seu desenho nas thumbnails, porque ele tá solto o suficiente, mas ele não tá engessado ao mesmo tempo. Só que na hora de pintar, eu sinto que você está querendo acabar rápido demais. Eu não sei quanto tempo você ficou na imagem, mas tem que ir com bastante calma, bastante paciência. Simplifica a estrutura do seu personagem, não precisa correr. Quanto mais rápido você tenta ir, mais devagar é, por incrível que pareça. Por cada etapa, sabe? Tenta fazer as etapas certinhas. Mesma coisa nos outros, ó. Tem algumas coisas que você não precisa de referência, literalmente. Né? Você pode só ir seguindo as outras guias, mas, num geral, cara, faz um guia pra cada um desses, saca? Vai fazer bastante diferença no seu trabalho, eu tenho certeza. Mesma coisa pro rostinho e tal. Belezinha? Eu peguei uma parte específica pra dar feedback, mas lembrando, né? É meio que num geral, que é o meu sentimento, assim. Tipo,
Controla os seus valores com mais calma. Pensa qual é o plano que está sendo iluminado. Ilumina ele. Tá? Isso é meio geral. Certinho? E, de novo, traz o contraste só para onde importa mesmo. Para onde você realmente quer contraste. Não fica levando contraste para todas as áreas da imagem, porque se tudo chama atenção, nada chama atenção. É o nosso lema aqui. Então é isso. Ó, antes e depois. Com pequenos ajustes. Incrível como os fundamentos sempre voltam para nos assombrar. Então, o segredo é não deixar eles voltar, porque eles vão estar sempre com a gente, entendeu? O segredo é esse. Esteja sempre assombrado por eles. Aí eles não precisam voltar nunca. É isso, então. Valeu, mano. Valeu. Eu quero aplausos. Mas bora. Eu lembro da última imagem lá, já faz um tempinho. Então, continua produzindo e vamos que vamos. Bastante trabalho pra gente fazer. Leva como encosto, perfeito. Eu vi que vocês estavam montando o time de LoL aí enquanto eu tava dando feedback, hein, chat? Pelo amor de Deus, cara. O que tá acontecendo com vocês, cara? O que o pessoal do YouTube vai achar da gente? O que eles vão achar?